campanha, porque sabemos que o nosso inimigo ele quer influenciar desde o começo assim, e ele vai até o fim tentando influenciar família, filhos, esposa, esposo, trabalho, vida emocional, ministério. Ele vai usar de todos os meios e todas as maneiras para influenciar a tua vida de uma forma negativa e contrária. E é por isso que o Senhor Jesus diz que nós temos que estar atentos, viu? Atento, porque o nosso adversário está perto de nós, querendo nos vencer. Mas Deus é por nós, no nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui nessa noite o pastor João, que vai estar ministrando a palavra de Deus essa noite sobre a nossa vida. Levante a sua mão assim aos céus e diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus amados. Oh, que boa noite, fraco. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 9, verso 14. Do verso 14 em diante. O verso 14 diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele os saudaram. Amém. Deus querido, fale conosco nesta noite. Eu quero o dom da palavra, a sabedoria desta palavra, fale aos nossos corações no nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, precisando de uma bênção, precisando de uma graça, e eles vieram, e todos nós viemos aqui nessa noite, porque sabemos que o Senhor tem bênção para nossas vidas. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, a leitura que lemos nessa noite, o contexto desta passagem, nós entendemos que os discípulos, eles tinham um pouco de dificuldade quando o mestre não estava presente. Quando Jesus não estava junto com eles, que não podia responder por eles, porque ele não estava junto, os discípulos tremiam na base por muitas coisas que aconteciam. E esse acontecimento nós encontramos aqui, que os discípulos estavam longe do mestre. Jesus não estava presente naquele momento. E eles estavam ali conversando, se preparando para algum acontecimento, quando chegou um homem com um moço, um filho endemoniado. E esse rapaz, ele era usado por um demônio que muitas vezes, quando apanhava ele caía, ele babava, ele ia se secando. A palavra diz que ele ia se secando. Era coisa assim meio esquisito. Era um demônio. Eu já vi pessoas, uma jovem senhora endemoniada, uma certa ocasião, que ela se enrugou tudo, ficou enrugado. Ela ficou com o rosto todo enrugado, ficou para uma aparência de uma senhora bem velha. E o inimigo, ele trabalha assim. E os discípulos, vendo aquele moço, e o pai pediu para eles ter misericórdia e expulsar aquele demônio que ele vivia sofrendo. Tanto o filho sofria como a família sofria, o pai sofria. Porque quem tem uma pessoa endemoniada em casa,
sofre muito, porque o inimigo não brinca em serviço. A palavra de Deus diz, no livro de João capítulo 10, que o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Meus amados, por trás de muitas influências, tudo que acontece nesta terra, tem muita influência maligna, e eu vou contar algumas delas para você. Você sabia que tem pessoas que ele escuta conselho do ímpio? É por isso que o Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o varão, ou bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ora, meus amados, vocês sabem que tem pessoas que ele tem um poder muito grande para influenciar outras pessoas. Às vezes, alguém chega na esposa e diz assim: olha, você é tão importante, você é tão sábia, você é uma pessoa tão legal, e o seu marido não é essas coisas, né? Ou vice-versa. Ou fala para o marido: ei, você é um cara inteligente, e a sua mulher, nossa, pelo amor de Deus, você merece coisa melhor. Vai influenciando, e a pessoa acha que está certo, porque o inimigo trabalha assim. Eu já tenho visto isso por aí. E muitas das vezes a pessoa acaba cedendo, dá ouvido o conselho maligno, porque é muito mais fácil obedecer a voz estranha, a voz maligna, porque chega na pessoa e enche a bola da pessoa. Ele sabe trabalhar, ele usa as pessoas para dar conselhos contrários, conselhos que depois vai causar dores, causar problemas, causar lágrimas e aflição. O inimigo trabalha desse jeito. É exatamente a influência espiritual da parte da maldade. Mas a influência das coisas de Deus, quando vem na nossa vida, vai fluir para o bem. As coisas começam a acontecer, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Começamos a falar de Deus e da sua riqueza, da sua grandeza para outras pessoas. E essas pessoas começam a dar ouvido à palavra de Deus. E quando começamos a dar ouvido à palavra de Deus, começamos a se sentir seguro diante de Deus. Quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a virar sua mente, em vez de ouvir palavras e conselhos errados, você começa a ouvir a palavra, começa a priorizar a palavra, começa a dar valor à palavra de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, o Espírito Santo vai engrandecendo a sua vida, você vai trabalhando na obra, você vai fazendo a vontade de Deus, você vai obedecendo a palavra de Deus, você vai crescendo espiritualmente, você fica forte espiritualmente, você fica cheio da graça de Deus. Você tem poder daí para expulsar os demônios, para fazer a obra de Deus, para levar boas novas de salvação, influenciando outras pessoas para a obra e para o ministério, para as coisas de Deus. E assim, meus amados, o reino de Deus vai crescendo. Ah, meus amados, é muito simples hoje, e é muito cômodo a gente priorizar a facilidade. Não precisa orar. Para que orar tanto? Não precisa ler a Bíblia. Para quê? Não precisa nada disso. Não precisa tanto isso não. Pode ficar tranquilo. Não precisa todo esse esforço não. Mas o inimigo, ele sabe trabalhar. Mas o Espírito de Deus trabalha muito mais. O Espírito de Deus faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus.
E aqui a palavra que lemos, o homem chega com o filho e fala para os discípulos: expulsa, me ajuda, expulsa aqui esse negócio do meu filho. E eles foram expulsar. Eles batem daqui, batem dali, batem de lá, e não sai, e o demônio não sai, e expulsa e bate e nada, e a coisa está ali encruada, não sai. E os escribas começaram a criticar. Vocês não são bons? Cadê vocês aí, hein? Esses aí não estão com nada, não é assim não. Tal. E o pai do garoto começou a dar ouvido aos escribas. Começou a dar ouvido e ser influenciado pelos escribas. É muito fácil ser influenciado pelos escribas e pelos fariseus. A coisa mais fácil que tem é ser influenciado pelos fariseus, pelos escribas, pelas pessoas que estão longe e não levando as coisas de Deus a sério. Estavam ali. E Jesus chega. Estava aquele alvoroço. Vocês sabem que aonde tem um tumulto assim, aqueles curiosos, fica tudo, vamos ver que bicho que dá aí. Vamos ver como é que fica esse negócio aí. Eu estava contando para minha esposa agora à tarde, agora à noite. Eu estava lendo aí, eu lembrei. Deixa eu contar para você uma coisa. Nós precisamos ter cuidado com influência maligna. Nós precisamos ter cuidado com a influência do mal. Quem é que é o seu companheiro de trabalho? Quem é a pessoa que você conta a sua vida particular para ele? Quem é a pessoa que você às vezes desabafa? Você sabe aquele negócio de desabafar? Eu vou desabafar com você, meu amigo. Olha, eu vou desabafar com você. Eu vou contar a minha vida para você. Eu estou aqui entalado. Eu vou contar para você, pastor. Eu vou contar tudo para você. Vou contar a minha vida todinha para você. Vou desabafar. Cuidado com o desabafo. Porque muitas vezes você vai contar. Se você contar para o pastor, para alguém que ora, alguém de Deus, ele vai te aconselhar para o bem. Mas se você contar a tua vida, a tua particularidade, para pessoas malignas, porque diz que é companheiro, porque diz que é colega de trabalho, porque diz que é amigo, porque diz que é isso e aquilo outro, você vai perder o tempo. Você vai ser influenciado para o mal. Você sabe quem é o seu amigo? O seu amigo é o seu pai, a sua mãe, é o seu filho, é a sua esposa, é o seu marido. Quando você tiver que contar alguma coisa, a primeira coisa que você deve fazer é falar com Deus. Conte as suas queixas a Deus. Conversa com Ele. Dobre o teu joelho e conte aquilo que você está precisando. Conte para Deus aquilo que você está sentindo. Deus conhece a sua dor. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece as noites que você dormiu pouco, preocupado com os problemas da vida. Deus conhece aonde você tropeçou. Deus conhece aquilo que você está necessitando. Se você estiver precisando de uma bênção financeira, conta para Deus, conversa primeiro com Ele.
Se você está precisando de uma bênção conjugal na família, você conversa com Deus. Deus é o seu amigo fiel. Deus, Ele é presente na tua vida. Ele não te deixa só. Ele não te deixa envergonhado. Ele não te deixa confundido. O Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quantas vezes eu pensei que eu não ia ter resposta, quantas vezes eu olhei e vi que as portas estavam fechadas, quantas vezes eu olhava e não via solução, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu dobrei o meu joelho e não tinha palavra para orar, não saía palavra, porque quando a pessoa está em aflição, ele não consegue falar, mas quando ele começa a dizer: Deus, pleiteia a minha causa, Senhor, olha, meu Deus, eu não quero ser influenciado negativamente, eu quero ser uma bênção, me ajuda, e quando você clama o socorro de Deus, Ele vem de encontro com a tua necessidade, e aquilo que você achava que era impossível, o Senhor faz possível, porque tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Tudo é possível. Alabashuri alabas. Tudo é possível. Tudo é possível se você crer. E a palavra de Deus diz que os discípulos estavam naquela confusão, já estavam envergonhados, já estavam sendo influenciados. Porque tem, irmãos, você sabe que tem ocasião, que se você não abrir os olhos, você fica meio envergonhado diante de certas situações. Você tem que ter certeza que Deus é com você. Você sabe o que faz você ser vencedor? É você ter certeza que Deus está na tua causa. É a certeza, a convicção. Alguém fala: ih, rapaz, não vai dar certo, você está... Não, eu creio que Deus é na minha vida, Ele vai mudar a situação, vai acontecer. Não vai ser... Vai, Deus está na minha vida, vai acontecer no nome de Jesus. Olha, aquela porta não vai se abrir, vai, porque Deus está no negócio e Ele é poderoso, todo o poder está na mão dEle. Ah, você não vai vencer essa etapa. Vou, porque não é pela minha força, é pela força daquele que tudo pode. Glória a Deus. É por a força daquele que tem poder no céu e na terra. Glória a Jesus por isso. E os discípulos já estavam envergonhados. Na verdade, os escribas já tinham vencido os discípulos na conversa. Você não consegue. Isso aí não é para vocês não. Se fosse lá o mestre, talvez podia, mas vocês, esse diabo é muito forte. Esse demônio aí não é para vocês expulsar não. Isso aí é muito forte. Isso aí, não, isso aí não é para vocês não. Não, isso aí não é para você. Quem já aconteceu com você alguma coisa mais ou menos assim? Olha, isso aí não é para você não. Isso é para pessoas muito mais capacitadas do que você. Já aconteceu isso com você? Isso é para gente muito mais do que você. Que é isso? Você é desajeitado. Você é meio... você é uma mulher meio... Não é para você não. Você é um jovem meio... Não, isso aí não é para você. Ah, isso aí é para... Você está querendo... Tem alguém solteiro aí? Deixa eu ver. Solteiro? Solteiro? Então. Você quer casar? Ah, meu Deus. Com uma crise dessa, pare com isso. Para com isso. Hein? Não compensa, não. Você quer o quê? Ah, eu quero... Ih, rapaz, a crise está aí, a coisa está aí. E a pessoa fala: não é verdade, hein? Esse governinho nosso está ruim. Você quer comprar o quê? Um carro? Você quer comprar um carro? Que carro que é? Pensa num carro bom aí, pastor Adilson. Carro aí de 100 conto, vai.
Vai falar alguma doidice. Eu sou humilde. Humilde, né? Ele disse que é humilde. Uma Ferrari, você quer, né? Ele é humilde, ele quer uma Ferrari. Aquela de 1,5 milhão, né, pastora Deus? 1,5 milhão para começar, né? Uma 2015, porque uma nova é mais, né? 0. Legal. E aí, humilde é eu. Eu com uma limousine, já ficava até contente. Mas importado, não fabricado aqui no Brasil, feita a Machado. Daquela que vem lá dos Estados Unidos, né? Bom, isso aí não é para você não. Para com isso. Você quer o quê? Um Corolla 0? Você quer um quê? 0? Ih, rapaz, isso aí não é para você não. Você é pobre, você é não sei o quê. Mas é demônio. Não põe isso na tua mente não, viu? Você é filho do rei. Deixa eu falar uma coisa para você, olha. As coisas de Deus é sustentado em 3 pilares. 3 pilares. 3 pilares. O Pai Nosso fala isso. Reino, poder e glória. As coisas de Deus é só isso. Reino, poder e glória. O diabo é matar, roubar e destruir. Do Senhor é o quê? Reino, poder e glória. Glória a Deus. O que tem nisso daí? No reino, poder e glória. Reino por quê? Porque você vai reinar aqui como filho de Deus. Reino é aqui. O reino de Deus é chegado até vós. É chegado até a vós, o reino de Deus. Chegou. Jesus chegou até nós. O reino de Deus é para nós. Agora nós estamos envolvidos no poder de Deus. E consequentemente nesse poder de Deus, tem a glória de Deus na nossa vida. Porque a glória do homem passa. A glória era ontem e às vezes é hoje, amanhã não é mais. Mas a de Deus é para todo sempre. Amém. É para todo sempre. Amém. E os discípulos estavam todos envergonhados por causa disso. Porque os fariseus os escribas tinham dobrado eles na conversa. Tinham influenciado eles. E por causa da influência, eles já não estavam mais conseguindo expulsar o demônio. Porque você já pensou, você expulsando aqui, sai dele. E eu dizendo, você não vai sair, ele não vai sair. Ele não vai sair não. Não vai sair porque vocês é fraco. Vocês não têm força. Se fosse o homem lá, tudo bem, mas você não vai. Eu sei o que você é, eu sou membro da igreja, então você não pode. Mentira do diabo, você pode. Se fosse o pastor Adilson, ou pelo menos o diácono, podia, mas você é só membro, não pode sim. Você é filho de Deus, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você pode expulsar, você pode fazer a obra de Deus, você pode ser muito mais do que vencedor em Cristo. No nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus chega e diz: o que está acontecendo aí? Que tumulto é esse? Que alvoroço é esse? Porque quando tem uma coisa que está dando errado ali, chega tanta gente para dar palpite, né? Chove de gente. Você quer ver, principalmente no Brasil, nós somos curiosos. Se você chegar lá na praça, está ali na praça, como é que é a praça aqui? José Bonifácio. Se chegar na praça José Bonifácio, e você ficar numa árvore daquela, olhando assim, ó, para cima e procurando, e mostrando, daí a pouco você vai ver alguém atrás de você também mostrando lá, aí alguém chega, daí a pouco tem uma multidão, mostrando a árvore, tá? Tá lá, mas o que? Tá lá. Daí a pouco, quem chegou também, tá lá o que? Não sei, mas tá lá o que? Não sei, tá lá. E fica todo mundo influenciado.
Porque o maligno é assim, enganador. Fica lá uma multidão de 40, 50, 100 pessoas mostrando ali o que não existe. O diabo é assim. Ele quer mostrar o que não existe. Mas o nosso Deus não faz questão de ficar mostrando. O nosso Deus faz. O nosso Deus, Ele não faz questão de ficar mostrando, se mostrando para ninguém, não. Mas a obra dele é agir na vida daquele que grita socorro. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chega, o pessoal corre, ficaram ali assustados, porque ele chegou. Você sabe que quando a pessoa está fazendo coisa errada, e chega alguém que é o pai da matéria, o nego... Eu lembro que tinha uma turma, há alguns anos atrás, pastor Adilson, lembra? Que iam para a igreja trabalhar, lembra, pastor Adilson? Era Pedrão, era não sei quem, era aqueles camaradas ali. Alguns já morreu, coitadinhos. Aí ia lá, comia e ficava lá sentado ou deitado. Comia, almoçar para a marmitex 1 hora, meio-dia, dava 1 hora, 2 horas, 3 horas, o camarada deitado lá. Quando falava assim, ficava um olhando. Quando o pastor Anderson chegava, o homem chegou. O nego corria, desbaratinava, né? Desbaratinava. Um ia para cá, outro ia para lá, disfarçado, subiando, fazendo enquanto estava fazendo alguma coisa. Irmãos, exatamente isso aconteceu aqui. Quando eles perceberam que Jesus chegou, largaram os discípulos, correram no mestre e saudaram. Saudaram. Cumprimentaram, ô mestre. Shalom, shalom, mestre, shalom. Que é a turma cumprimenta lá assim, né? Em Israel. Shalom, shalom. Chega shalom, vai embora shalom, shalom, shalom. E Jesus, aí chamou os escribas e disse para os escribas: o que vocês estão nesse pé de guerra discutindo aí? O que é que vocês estão falando aí? Que discussão é essa? Ele pega e diz assim: chega o homem, mestre, é que eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsar o espírito maligno dele. E eles não puderam. Ele já estava contaminado com o vírus da influência negativa, maligna. Ele já não estava crendo mais. O sinal que ele já não estava crendo é que ele fala: olha, muitas vezes esse demônio, quando pega meu filho, ele cai, ele começa a espumar a boca, começa a ranger os dentes e começa a ficar atrofiado, e muitas vezes joga no fogo e muitas vezes na água para matá-lo. E Jesus mandou trazer o menino, traz o rapaz. E o homem fala: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Ele já não estava crendo que Jesus podia fazer. Ele já estava influenciado. Irmão, quando nós ficamos influenciados negativamente para as coisas de Deus, nós não temos fé para crer que Deus é Deus para fazer na nossa vida. Nós começamos a crer só no natural. E você sabe, irmãos, o que faz nós perder batalha? É nós crer só nas coisas naturais. As coisas naturais são coisas que o ímpio, o homem sem Deus, a mulher sem Deus também vive. As coisas naturais, as coisas da vida. A palavra de Deus diz que quando, no livro de Zacarias, diz que Deus, Ele manda a chuva, manda o trovão, manda relâmpago e manda a chuva para
no campo e fruto no campo para todo mundo, para todos. Isso é uma coisa natural. O fruto que Deus manda, que cria, a terra cria, que o campo cria, é coisa natural para todo mundo comer. Mas existe para a nossa vida algo sobrenatural. Para a tua vida não é só a bênção natural. Para a sua vida é milagre de Deus. Você sabe o que faz diferença na nossa vida? É um milagre. Quando Deus faz milagre na nossa vida, a nossa vida muda. As coisas tomam outro rumo. Quando você vive um milagre de Deus, você não sabe como que funciona as coisas, também não queira saber, só faz trabalho, faça a sua parte, sirva a Deus, e Deus vai suprir a tua necessidade de uma maneira tal que você começa a somar, você começa a fazer as contas do que você pagou, do que entrou de dinheiro e tal, e aí sempre tem uma sobra, porque você está vivendo o milagre de Deus. Mas desde que você não seja influenciado pelo mal. Porque tem gente que gosta de influenciar. Vocês já viram alguém que chega na tua casa e fica olhando o que você tem e fala de um, fala de outro, e quando vai embora você fica fica doente até? Quem já recebeu visita assim, gente? Vocês já tiveram essa experiência? Quem teve? Levanta a mão, porque eu já vi isso. Chega, até como na sua mesa, mas quando vai embora, meu Deus, você tem que sair ungindo, pegar óleo, sair ungindo, né? Sai em nome de Jesus, porque a influência maligna é tão forte que você parece que só falta ver, porque está sentindo já. Tem gente assim. Outras pessoas não, chega na tua casa, até olha, mas glória a Deus, que ambiente bom, que casa abençoada, que coisa boa, Deus te abençoe, Deus que te prospere. Quando você vê isso aí, é pessoa que não é invejosa, é pessoa que não é influenciada pelo mal, mas tem pessoas que ele é influenciado pela malignidade. Ele já é o coração ruim, os olhos gordos. O que é bom para os olhos gordos? Colírio o quê? Os olhos gordos. Os olhos de Bazã. Quando chega alguém dos olhos de Bazã no seu trabalho, na sua casa, conversar com você e vai embora, dá até febre em você. Dá febre, cara. Meu Deus, tem misericórdia. Será que vocês já viram isso? Ou é só eu que percebo essas coisas? Mas, ainda bem que nós temos o Espírito de Deus para discernir, e tem o Espírito de Deus que nos dá força para expulsar essas coisas. Mas esse moço aqui, quando o pai diz assim, olha, se tu pode, faça alguma coisa. Se tu pode, faça. Ajuda-nos. Ele pediu socorro, mas pediu socorro duvidando. Ele pediu socorro, perguntando se Jesus podia, se ele pudesse. É quando não tem certeza. Fulano, você viu? Se você pode fazer isso. Está duvidando que a pessoa vai ser pronto a fazer o bem. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que Jesus pergunta para ele: desde quando acontece isso? Desde quando que está acontecendo isso com teu filho? E ele disse, olha, isso é desde a sua infância, desde pequeno. Na verdade, era um demônio hereditário. Irmãos, quando eu me converti, há muito tempo atrás, eu me converti numa igreja que pregava assim. Eu devo muito a essa igreja hoje, porque permaneci até hoje, pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus, ele chegar até o fim.
mas pregava assim: você só aceita Jesus, levante a mão, quando fizer o apelo, você quer aceitar Jesus, você levanta a mão, aceitou, confessou ali diante do povo ali, acabou. Você já tá salvo, está liberto, não tem mais problema nenhum. Não é verdade. Não é verdade. Sabe o que eu entendo hoje? É que cada dia é uma nova etapa para você vencer. Não se engane. Não fique pensando porque você aceitou o Evangelho, ou porque você está aqui na igreja, você não vai ter luta. Você não vai ter problema mais. Você pensa que porque você aceitou Jesus, se batizou, foi batizado com o Espírito Santo, você está aqui fazendo a campanha, você não vai ter luta nenhuma. Você está enganado. Vai ter luta sim, senhor. Se alguém falar para você que não vai ter, não acredite não, porque vai ter. Só que você vai ter vitória porque Deus é na tua vida. A diferença que tem é que você não está só nessa peleja. A palavra de Deus diz, o salmista diz, no livro de Isaías, aliás, diz que quando o Senhor falando assim: quando tu passar pelo fogo, tu não se queima, porque eu passo contigo. Quando tu passar pelas águas, tu não vai se submergir, tu não vai morrer afogado, porque eu passo junto com você. A diferença nossa é que cada etapa da nossa vida, que nós passamos por dificuldade, nós gritamos socorro de Deus, e Ele vai ao nosso encontro e nos socorre. Ele nos dá livramento. Quanto livramento Deus tem me dado, quanto livramento Deus tem te dado. Só pelo fato de você todo dia pedir: Senhor, dirige a minha vida. Senhor, guia meus passos. Senhor, abençoa minha família. Senhor, faz isso. Senhor, cuida. Senhor, faz. Senhor, meu Deus, parece que a nossa vida é oração sempre assim. Toda noite eu oro pela minha família, toda noite eu oro pelos meus filhos, toda manhã eu oro pelos meus filhos, toda manhã eu oro pela minha família, oro pelo meu lar, oro pelo meu trabalho, oro pela igreja, e peço. Parece que é uma coisa repetitiva, mas a verdade é que Deus está cuidando de nós. Ele cuida da sua vida, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida do seu lar, Ele cuida do seu trabalho, Ele cuida daquilo que você tem, porque Deus tem cuidado da nossa vida. Não deixe ninguém influenciar a sua família. Conversa com a sua mulher, conversa com o seu esposo, conversa com seu filho, conversa com a sua filha, conversa, troca ideia, conversa, fala das coisas boas, influencia ele ou ela para as coisas de Deus. Você tem esse poder, o Espírito de Deus está na tua vida. Você tem poder de influenciar positivamente. E quando você influencia positivamente, a vitória vem. Você vai ver a diferença. Eu falava para os meus filhos, o meu sogro, ele falava assim para mim: ô Ferreira, ele me chamava, na verdade não tenho nada de Ferreira, mas quem é Ferreira é o outro meu cunhado, concunhado. Mas ele falava assim: ô João Ferreira, você é muito duro com os meninos, seja mais suave com os meninos. Falava: olha, sogro, eu sou suave com eles, eu converso com eles, eu puxo eles para as coisas de Deus, puxo eles para a igreja, eu quero saber onde eles estão, quem que é os companheiros deles, quem que é os amiguinhos deles, eu quero saber quem é. Irmãos, teve uma hora que eu quase fiquei influenciado também. Será que eu sou tão chato assim? Eu vou largar a mão. Você sabe o que deu? Hoje eu tenho 3 filhos que eu tenho orgulho deles. Pastor Anderson, Pastor Emerson,
e o pastor Everson. Os três, bênção de Deus. Aí eu fico pensando, será que se eu tivesse ouvido o conselho do meu sogro e da minha sogra, eles eram o que eles são hoje? Será que se eu tivesse ouvido eles realmente, deixar eles brincar lá onde queria, e companheiros, colegas, lá do mundão, lá da não sei quantas lá, e será que eles eram o que eles são hoje? Ou tinham extraviado no caminho? Eu acho que vale a pena você fazer um esforcinho, puxar um pouquinho para perto e mostrar a verdade bíblica. Ensinar a palavra de Deus. Porque nos dias modernos, porque nos nossos dias, esses dias que antecedem a volta de Cristo, tem gente que não quer que fale na volta de Cristo, pastor Adilson. A volta de Cristo para certas pessoas é uma coisa estranha. Mexe, parece que dá medo. Mas não tenha medo não, porque é coisa que todos nós estamos esperando uma hora ou outra acontecer. Escuta o que eu vou dizer para você. Puxa a tua família para o bem. Puxa a tua família para a palavra de Deus. Essa palavra de Deus aqui é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Toda pessoa que permanece diante de Deus é que ele baseia a vida dele na palavra de Deus. Nessa palavra aqui, ó. Baseia a vida dele. Esse livro é a nossa regra de fé. Esse livro é a nossa base para a nossa vida. Se nós estiver baseado na palavra de Deus, você pode acreditar, tudo vai dar certo no nome de Jesus. Vai dar tudo certo no nome de Jesus. Ou melhor dizendo, já deu certo. Diga para o seu irmão assim, pode ir pela palavra que não tem erro, já deu certo na sua vida, no nome de Jesus. Fala, já deu certo. Pega na mão dele, na mão dela e fala, já deu certo, em nome de Jesus, já deu certo. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o pai de família, o pai do moço, quando Jesus pergunta há quanto tempo, o moço já estava caído, endemoniado. Jesus expulsa o demônio dele. E ele fica com saúde perfeita. Deixa eu dizer para você uma coisa. A doença, ela só prevalece até Jesus chegar. Jesus chegou, a coisa muda. O mal só tem força até Jesus chegar. Jesus chegou, a coisa vai mudar. A aflição da vida só vai ter força até Jesus chegar. Quando Jesus chega, a coisa vai mudar de tom. A cantiga com Jesus é outra. A coisa com Jesus é outra. Convide Jesus para ser o seu hóspede permanente na tua casa. Chama Jesus para ser o seu hóspede. Eu me lembro, eu tinha um hábito de falar, de orar. Quando eu orava, eu dizia, Jesus, seja o meu hóspede permanente na minha casa. Seja na minha vida, na minha família, nos meus. Eu convidaria você para fazer a mesma coisa. Você vai ver como é que a coisa vai mudar. Você vai ver como Deus vai trabalhar na tua vida. Você vai ver quanta coisa Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Eu queria orar por você, com a permissão do pastor Adilson. Pastor Adilson, por favor, eu vou orar por esse povo. Porque eu pedi a Deus hoje a graça e a unção do Espírito Santo para abençoar essas pessoas.